Então, nós estamos aqui de volta, né, para nossa conversa, nosso bate-papo, nosso diálogo. E no vídeo passado, nós aqui estávamos falando dessa questão da paz, que paz no mundo é necessariamente um engodo para todos nós que, crentes em Cristo, que desfrutamos, né, essa paz que Ele nos deu através do seu amor, do seu sacrifício. E eu também, isso foi o que nós comentamos no vídeo passado, e vocês também que têm acompanhado este vídeo estão cientes de que eu gosto de caminhar sempre fazendo algum tipo de reflexão que tenha, claro, uma relevância teológica, mas que também não se desvincule, né, que não se desatrele do ambiente em que nós vivemos, do tipo de cultura, né, dentro de uma sociedade que nós respiramos. A gente não pode estar alheio a todas essas coisas que acontecem no meio social, né? Eu até me lembro, quero aqui fazer referência, né? Agora eu não vou nem fazer uma referência, talvez nesse vídeo eu nem faça tantas referências ao texto bíblico, porque, como eu disse, a gente precisa também estar consciente das coisas que estão acontecendo dentro do nosso ambiente cultural, comunitário, né? E eu queria aqui fazer referência a um romance, né? Todos os romances, todas as obras de Machado de Assis, elas são por demais fascinantes. Elas mostram, né, o retrato de um tempo, né, e desse retrato de um tempo que Machado de Assis, nos seus textos, mostra, ele diz, eu sempre vejo ele destacando o tipo de hipocrisia que já naquela época dominava a sociedade de sua época. Mas eu não estou aqui nem querendo falar de hipocrisia, não. Estou querendo aqui lembrar que no romance de Machado de Assis, cujo o título é Quincas Borba, Quincas Borba é um filósofo. E aí há uma celeuma, né, uma querela entre duas tribos indígenas. Isso é o que Quincas Borba, o filósofo ali do romance, coloca para nós. E existem duas tribos indígenas e no meio, dividindo uma tribo da outra, existe uma plantação de batatas. E aquela plantação de batatas não é suficiente para alimentar as duas tribos. E como ela não será suficiente para alimentar as duas tribos, o que vai acontecer? Elas vão guerrear para ver quem é que fica com a plantação de batatas. E aí Quincas Borba vem com aquela máxima, né, que não sei se vocês já ouviram, mas isso é uma tirada desse texto do romance de Machado de Assis, em que Quincas Borba vai dizer: ao vencedor as batatas, né? Ao vencedor as batatas. Isso até para a gente entender como é que as coisas são levadas, até mesmo nas nossas relações de trabalho, as coisas são conduzidas dessa maneira. E aí um funcionário, né, que são pessoas como outra qualquer, que precisam do seu dinheiro, né, do dinheiro para levar o seu pão para a sua casa, então cria-se toda uma competitividade capaz que faça com que um querendo derrubar o outro em função da sua sobrevivência. Então, é nesse nível que hoje nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, é por causa de questões ou situações como essas que a gente acha tão normal, né? O mercado é competitivo, né? Às vezes você ouve muito isso, a competitividade do mercado, ou seja, a competitividade do mercado, e aí existe muito jogo sujo dentro dessa competitividade. A competitividade do mercado acaba fazendo com que haja o cometimento de muitas injustiças. Muita gente é prejudicada, muita gente acaba sendo
saindo ferida, machucada de situações como essa. Eu estou falando isso porque você também você vai ver, se você visita, né? Você não precisa visitar, mas se você puder visitar, tiver condições, né? Você visitar países, a Rússia mesmo, estou citando aqui a Rússia, porque na Rússia você vai encontrar monumentos, grandes monumentos, que falam da resistência e vitória daquele povo em relação ao nazismo e tudo que aconteceu, o sacrifício do seu povo para que pudessem derrubar e tirar, arraigar o nazismo da Europa, e a gente precisa também reconhecer isso, né? Não foi o Ocidente que salvou a Europa do nazismo. Não foi o Ocidente. Que salvou a Europa do nazismo foi a frente russa, que lutaram ali, que vieram ganhando terreno, ocupando os espaços até que chegassem a Berlim. Mas eu não estou querendo entrar nesse assunto necessariamente. Eu estou dizendo assim, se você vai à Rússia, ou se você vai até a países aqui como o Brasil, você vê monumentos, né? Recentemente alguém queimou, atearam fogo na estátua daquele bandeirante chamado Borba Gato, que era uma espécie de pau-mandado, né, dos grandes proprietários, dos latifundiários, porque o latifúndio sempre foi uma realidade do Brasil, né? Então ele desbravou as entradas. Quem estuda as entradas e bandeiras vai entender o que foi esse desbravamento, né, do interior do Brasil, mas ele era um cara que maltratava os negros, né, e caçava negros, e alguém, um determinado grupo aí, ateou fogo na estátua de Borba Gato, né? Aquilo ali é um ícone histórico, né? Estou entrando nesse. Aquilo ali é um ícone histórico, a estátua, né? A mesma coisa aconteceu com aquela situação lá do sul racista dos Estados Unidos e as pessoas que estavam depredando monumentos que invocavam a memória de determinadas pessoas que foram verdadeiros inimigos e trataram sempre mal os negros. Então você vai ver isso em todo canto e por toda parte. E aí você tudo isso tem uma relevância histórica, tem uma relevância cultural, não é? Tem uma relevância cultural. E você vai também pegar um autor como Walter Benjamin, que é um autor interessantíssimo, textos interessantíssimos, em que ele vai dizer, quando ele fala da questão da história, eu estou falando aqui de questões históricas, de fatos históricos e de ícones, né? Ou monumentos que vão perpetuar a memória desses fatos históricos, e muitas das vezes isso é um incômodo para determinado tipo de pessoa, para determinados grupos sociais. É isso que a gente está tentando falar aqui. E Walter Benjamin, fazendo uma leitura dessa história, ele vai dizer que né, isso tem a ver com a questão da cultura, todo monumento à cultura é também um monumento à barbárie. Ou seja, esse é Walter Benjamin que está. Todo monumento à cultura é também um monumento à barbárie. Então, nós não temos como não dialogar com a cultura. Eu estou falando isso desde uma perspectiva teológica. Nós não temos como não dialogar com a cultura. Nós não temos como não querer entender o tipo de situação que os povos passam, por que efetivamente existe aquilo que nós chamamos de ódio histórico, por que existem essas coisas. E nós temos que lidar com essas coisas e buscar, dentro da própria leitura teológica que fazemos da palavra de Deus,
nós temos que buscar as explicações para isso. Nós temos que buscar as explicações para isso. E eu fico, às vezes, pasmo quando vejo pessoas do meio, né, cristão, evangélico, até teológico, com determinados tipos de postura que não condizem com isso que nós estamos falando aqui. Não condizem. Agora há pouco, né, não faz muito tempo, eu abri o meu Twitter e está lá um jovem que é missionário. Ele não diz nem que é teólogo nem pastor, ele é missionário, e ele está contando uma história de uma situação ocorrida nos Estados Unidos, que uma mulher já idosa, analfabeta, e que pedia sempre para o neto seu, está lendo o texto da Bíblia, mas ela não aceitava que o seu neto lesse qualquer texto do apóstolo Paulo. Ela não aceitava. Não, leia outro. Esse, não. E por que aquela mulher estava falando isso? A gente fica imaginando, por quê? O porquê disso? E aí, se você vai buscar a história dela, ela foi ainda, parte da sua vida, esteve dentro desse período da escravidão na América, nos Estados Unidos. Parte disso. E o seu amo lá lia o texto sagrado e com a sua hermenêutica, com uma hermenêutica branca e escravista, que os servos deveriam ser obedientes a seus senhores e que Paulo, principalmente Paulo, quando aquele da sua carta a Filemão, que ele está dizendo para o seu pupilo, né, aquele que se converteu, mas era um escravo fujão, que é Onésimo, e Paulo está recomendando que tanto que Onésimo volte para a casa de seu senhor e que seu senhor o receba. E aquela mulher sempre ouviu isso durante o período em que ainda vigorou o período escravista nos Estados Unidos, e ela não aceitava que se lesse textos de Paulo. Não aceitava. A hermenêutica branca daquele senhor de escravo era uma hermenêutica deturpada que usava o texto sagrado como forma de opressão. E muitas das vezes a gente pode perceber em determinadas pregações sobre textos da palavra de Deus um resquício dessas opressões. Então, por isso que a gente precisa aprender a dialogar com a cultura e, ao mesmo tempo, buscar a verdade histórica do texto bíblico. Não há aqui nada que tenha a ver com crítica textual ou que tenha a ver com esse liberalismo, como é fantasiado aí, que diz que você está querendo destruir e distorcer o texto bíblico. Mas não há como não se dialogar com o texto bíblico e não há como não se dialogar com a cultura. Não existe essa possibilidade. Ou nós, com aquela humildade que devemos ter quando vamos à palavra de Deus, com aquela humildade que devemos ter quando vamos à Escritura Sagrada, nós precisamos pedir principalmente que Deus, através do seu Espírito, ilumine os nossos corações, mas nós não temos que abrir mão de determinadas situações para que não possamos dialogar colocando... Porque o próprio Deus, lá em Malaquias, diz, vocês têm que me colocar à prova, fazer prova de mim, e fazer prova... Por que se somente usa um texto desse, fazer prova de mim, quando se fala de prosperidade? Deus é um ser que se coloca a todo momento à prova para todos nós, e nem por isso ele deixa de nos amar, nem por isso ele deixa de se revelar em Cristo como um ser misericordioso, que ele é realmente para com cada um de nós. Então nós precisamos sim ter a consciência de que precisamos dialogar com a cultura. Precisamos sim dialogar com a cultura e precisamos construir uma hermenêutica séria, uma hermenêutica sim comprometida com a salvação das pessoas, mas também com o fato de que devemos estar solidários com essas pessoas que sofrem. Pessoas que sofrem.
Não estou falando aqui de salvação, mas eu preciso dizer assim, eu compreendo a sua dor, eu entendo a sua dor. Eu entendo. Agora, o que nós não podemos fazer, e isso eu disse, eu cheguei a tecer um comentário no Twitter desse jovem, dizer que na maioria das vezes a palavra de Deus é pregada de uma forma impositiva. Impositiva. E quem às vezes está fazendo uso dessa palavra de forma impositiva, sequer tem algum tipo de moral para que faça isso. Então a gente precisa ter consciência de todas essas situações e aprendermos sim a pensar e refletir sobre o meio em que nós vivemos e, ao mesmo tempo, buscar nessa Escritura Sagrada toda sorte de conforto, de consolo e também de clarificação das nossas mentes e dos nossos corações. Olha que eu não estou falando aqui de... alguém pode dizer, esse cara está sendo tem com esse discurso inclusivo de que deve aceitar tudo. Não estou dizendo nada disso não, que se deve aceitar tudo na igreja. Aliás, eu não falei nem igreja, eu falei que a gente precisa, do ponto de vista da igreja, ter uma hermenêutica que não seja distorcida e que não chegue de forma distorcida para aquelas pessoas que estão lá fora e que carecem da graça de Jesus, carecem da sua misericórdia. É isso que a gente precisa pensar. E para isso a gente precisa dialogar sim com a cultura. Para isso você precisa estar antenado sim com tudo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa sociedade, no nosso meio comunitário. Isso é obrigação de cada um de nós. Então fica aqui essa minha palavra. É uma maneira que eu também tenho de fazer com que, do ponto de vista teológico, a Escritura Sagrada tenha toda a relevância que ela deve ter, que ela deve ter na vida de quem quer que seja e faça realmente a diferença na vida dessas pessoas. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês.